Prontinho, viu? Bom dia, sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita que temos, mais uma vez nessa manhã radiosa, de colhermos informações através da palestra que a Roberta vai proferir para nós. Assim, unidos, elevando os nossos pensamentos a esses amparadores espirituais que conosco compartilham esta reunião, chegamos a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo a Ele que nos ampare, que nos torne acessíveis a esses ensinamentos que hoje aqui colheremos e que muito nos fornecerá subsídios para o nosso proceder no dia a dia. Jesus, Mestre amado, abençoe a Roberta ao passar para nós os seus conhecimentos e que estejamos amplos em seu recebimento. Esteja conosco agora e sempre. Graças te rendemos, Senhor. Que assim seja. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Estou. Então, vamos começar aqui. Bom, então hoje eu vou falar para vocês sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o tema do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e faz parte da base da doutrina espírita. Bom, Allan Kardec começa esse capítulo com as frases que Jesus disse aos seus discípulos na última ceia, como se fosse uma despedida. Ele falou aos seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, para a frase, há muitas moradas na casa de meu pai, na língua original de Jesus, naquela época, casa tinha o sentido de céu, morada de Deus. E morada era o lugar onde permaneciam as pessoas. Então, essa frase também pode ser lida como: há muitas casas, mas há muitas moradas no céu de meu pai, certo? A interpretação. Então, para essa frase, a gente pode atribuir 3 sentidos. O primeiro, né, que refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, ao redor de cada planeta, para onde iremos após a desencarnação. E a terceira, que tem relação com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito. É a nossa morada interior, né? Independente do plano de vida onde a gente se situe. No item 2 do Evangelho, Kardec escreve:
independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, dependendo do seu estado de depuração, do desprendimento dos laços materiais. E ele fala que variarão ao infinito em que o espírito se encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. E ele dá exemplo, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, quer dizer, permanecem nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto o mal pena sobre o guante, quer dizer, sobre as luvas, né, sobre o sofrimento, as luvas do sofrimento moral, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Né? Então, quer dizer, ele deu exemplo aqui de como o espírito fica, né, na erraticidade, quer dizer, fora da terra, né? Mas isso também fala também com o nosso estado espiritual, né? Com o que a gente guarda dentro da gente, dependendo de como a gente vê a vida, de como a gente conhece as verdades morais, de como a gente aceita tudo que a gente tem que passar, de como a gente compreende, né, o nosso caminho. E ele termina, também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas, quer dizer, as nossas moradas internas, o nosso estado espiritual. Do livro Nosso Lar, foi feito esse desenho, que representa as 7 esferas vibracionais que existem ao redor do planeta Terra. E ele fala que o conjunto dessa esfera é bastante vasto, mas, assim, para deixar didático, né, de acordo com a nomenclatura mais habitual, essas esferas são divididas em número de 7, que é a primeira esfera, que chama-se abismo, né? Essa esfera se encontra no núcleo da Terra, tá? E é uma esfera destinada a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra a lei divina, tá? A segunda esfera, chamada de trevas, também se encontra debaixo da crosta, tá? É uma esfera também onde não há luz e aonde também se encontram espíritos muito devedores e ainda comprometidos com o mal. A terceira esfera, que é a crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? E também abriga um umbral menos denso, tá? Onde ficam os espíritos que já têm a possibilidade de serem recolhidos pela espiritualidade acolhedora, tá? Também nessa esfera se encontram os prontos-socorros, tá? Que são locais de ajuda, como se fosse um complexo hospitalar, que normalmente são vinculados a uma colônia espiritual. Nesses prontos-socorros estão espíritos que se comprometeram em ajudar os espíritos recolhidos do umbral, tá? E além dos prontos-socorros, as colônias espirituais também mantêm alguns postos de socorro, né, aqui na crosta, que estão ligados a centros espíritas, que estão ligados a hospitais, cemitérios, sanatórios, presídios e igrejas. Segundo a descrição de André Luiz, a colônia espiritual Nosso Lar se encontra entre a terceira e a quarta esfera vibracional.
Aqui vocês viram que eu destaquei que o umbral ele se estende entre a segunda e até a quarta esfera, né? A quarta esfera ela é dita como uma região semitrevosa. Ela é uma região onde se encontram, na verdade, é uma região onde que a finalidade é esgotamento dos resíduos mentais, pelo que está descrito aqui. Já na quinta esfera, que é uma zona de transição, se encontram os espíritos devotados de grande elevação moral, que se haviam entrosado em trabalho científico, filosófico, religioso, e que agora eles assistem os encarnados como mentores. A sexta esfera, dita esfera superior, são regiões de felicidade, onde geralmente permanecem os espíritos elevados de todos os setores do progresso humano. E a sétima esfera, que é a esfera resplandecente, é onde permanecem as diretrizes planetárias, quer dizer, os governantes do nosso planeta, inclusive Jesus. A gente sabe hoje que a atmosfera espiritual das diversas esferas, ela é tanto mais pura e tanto mais etérea, quanto mais afastada ela estiver da crosta. E que os espíritos de maior luminosidade, eles habitarão naturalmente as esferas mais afastadas. E que, embora tenham eles têm livre trânsito entre todas as esferas e, com frequência, eles visitam as esferas inferiores em tarefas regenerativas e esclarecedoras. E que os espíritos que se encontram em esferas inferiores, eles não podem sozinhos passar para as esferas superiores. Não, peraí. E que em cada esfera o espírito terá um solo firme sobre seus pés e sobre a sua cabeça um céu aberto. E cada esfera também é completamente invisível a todos os habitantes das esferas inferiores. E diversas cidades espirituais, postos de socorros, como eu disse antes, e instituições hospitalares estão distribuídas nas diversas esferas, abrigando espíritos em condições evolutivas semelhantes, né, à vibração de cada esfera. Também no item 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. E o comentário que está escrito logo abaixo: Deus povoou de seres vivos o mundo, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja vida no planeta em que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, não há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que apenas ele goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes.
Então, estima-se que no universo nós temos em torno de 2 trilhões de galáxias. E uma dessas galáxias é a Via Láctea, onde se encontra o planeta Terra. E a espessura da Via Láctea fica entre 1.000 e 3.000 anos-luz. E dentro da Via Láctea existem mais de 17 bilhões de planetas similares aos nossos. Então, quer dizer, é impossível não entender hoje em dia que não só a Terra é habitada, né? Seria muita ingenuidade acreditarmos nisso. O Kardec continua na questão 56, perguntando: a constituição física dos globos é a mesma? E os espíritos respondem: não, em nada se assemelham. E aí Kardec continua insistindo: se não é uma só constituição física para todos os mundos, podemos concluir que os seres que lá habitam tenham organizações diferentes? E a resposta é: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, vamos ver o que Chico falou sobre isso. Os cientistas Roberta, para mim tá sem som. Tá sem som? Eu não estou ouvindo. Também não. Sem som. Agora? Também não. Desde o começo. Roberta, você clicou aqueles 2 quadradinhos logo que você vai compartilhar a tela? Acho que não. Espera aí, tem que sair aqui agora do soft share? Sai e faz de novo. Voltou o som, viu? Tem 2 cliques para fazer embaixo. Vocês estão ouvindo? Atual. Dentro. Agora sim. Agora como é que eu volto o vídeo? Que eu não sei. Você sabe falar? E ficou no meio aqui do caminho o vídeo. Abre a apresentação do slide anterior e depois você vem para esse. Tá certo. Isso. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder?
através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas, carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Bom, pessoal, eu não estou vendo mais ninguém de vocês, então se tiver algum problema de som, vocês me avisam, tá? Vocês estão me ouvindo? Certinho, Roberto, pode seguir, viu? Então, também no Evangelho, os mundos, há uma classificação dos mundos. Roberta, só está um pouco baixo. Deixa eu ver aqui. Ainda está baixo. Então, mas está no máximo aqui o meu telefone. Agora tá bom. Agora é ótimo. Ah, então tá. Bom, então os mundos são divididos de acordo, né, em relação ao planeta Terra, como mundos iguais à Terra, mundos inferiores e mundos superiores. Nos mundos inferiores, eles descrevem que lá a existência é toda material, os habitantes têm a forma humana, porém mais rústica, né? E não quer dizer que eles sejam degradados, quer dizer que eles são almas que estão iniciando a sua escala evolucional. Então, eles são como se fossem crianças que estão aprendendo. Nos mundos intermediários, os quais a Terra faz parte, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro de acordo com a maioria dos que habitam o lugar. E os mundos superiores, eles escrevem como lá a vida seja toda espiritual. A matéria lá é mais sutil, portanto, o espírito tem mais velocidade para se locomover, podendo até voar, né? A vida nesses planetas costuma ser mais longa. Em alguns relatos, por exemplo, que eu vou mostrar depois de Mozart, ele fala que em Júpiter a vida, a média de vida é entre 300 e 500 anos. E também, deixa eu lembrar aqui, a infância nos mundos mais adiantados, dada a evolução espiritual, ela não é necessária, então ela é mais curta.
E também os mundos são caracterizados, né, de acordo com essa escala, em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações humanas, mundos de expiação e prova, onde ainda domina o mal, só que eles falam que domina o mal porque não é que a maioria dos seres são maus, mas porque os bons são tímidos. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar, elas aurem forças, repousando das fadigas da luta. Então, é como se fosse, em relação à Terra, como uma colônia de repouso. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. Também no Evangelho tem essa seguinte frase aqui: cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno do centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de expiação e de provas, de regeneração e de felicidade. Está no item 16 desse capítulo. Então, o que é um turbilhão planetário? É um sistema solar. Então, ele está falando aqui que cada sistema solar possui pelo menos um mundo primitivo, pelo menos um de expiação e provas, de regeneração e um de felicidade. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala: aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita de vibrações e de estados múltiplos de matérias. Então, importante ressaltar, existe uma gama infinita de vibrações e estados múltiplos de matéria. Temos assim, então, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Também Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra, fala: muitas moradas, criações de Deus, gravitam pelo universo, abrigando as criaturas sempre de acordo com as conquistas assimiladas ao longo de suas reencarnações. São inumeráveis planetas, cada um com características próprias, em função de centenas de milhares de fatores que a aparelhagem da Terra, embora consideravelmente adiantada em termos de tecnologia, ainda não pode analisar. Camille Flammarion, e aqui embaixo aqui eu coloquei uma descrição, né, do Wikipédia, falando que ele foi um astrônomo, né, pesquisador psíquico e divulgador científico francês, que ele popularizou a astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. A sua carreira também na pesquisa e na popularização dos fenômenos paranormais também é bastante notória. Camille foi amigo pessoal de Allan Kardec. A diferença de idade entre um e outro era de 38 anos, né? Quando Camille conheceu Allan Kardec, ele tinha entre 14 e 15 anos, e ele conheceu Allan Kardec no dia em que Allan Kardec estava lançando a primeira edição do Livro dos Espíritos. E a partir daí, ele passou também a ser adepto do espiritismo e se tornou um membro da Sociedade Espírita Parisiense. Quando Kardec faleceu, em 31 de março de 1869, foi Flammarion quem fez o discurso no túmulo, né? E uma das frases que ficou inesquecível desse discurso
era essa última frase aqui que eu coloquei, né? Ele falava de Kardec. Ele, nas falas, né, de Flammarion, ele era o que eu denominarei o bom senso encarnado. Flammarion, aos 16 anos, trabalhando em um observatório, ele escreveu o livro A Pluralidade dos Mundos Habitados. E esse livro ele é composto de 3 partes. A primeira parte, ele faz um apanhado sobre todos os pesquisadores que também acreditavam na pluralidade dos mundos. Então, ele fala aqui nesse trecho aqui, ó, o pai da filosofia alemã, Immanuel Kant, estabeleceu em sua História Geral da Natureza que a perfeição física e moral dos homens, dos planetas, aumenta conforme o afastamento dos mundos do Sol. A matéria de que são formados os habitantes dos diversos planetas, animais e vegetais, deve ser de uma natureza tanto mais ligeira e sutil, e seu tipo de encarnação oferece vantagens tanto mais consideráveis quanto maior for a distância que separa esses habitantes do Sol. Então, ele aí discursa falando sobre Mercúrio e Vênus, né, que são ainda, segundo o texto, mundos inferiores. Depois fala um pouco da Terra e de Marte, que estão no mesmo patamar, né, tanto de desenvolvimento e, né, em relação ao sistema solar, eles se encontram em média distância, né, entre o Sol e o resto do sistema, né? E depois ele fala de mundos adiantados, como Júpiter, Urano, onde os seus habitantes desfrutam de um estado de perfeição e felicidade superior. E também termina dizendo que talvez os astros, como o Sol, sejam moradas de espíritos glorificados, assim como aqui reina o vício, lá no alto a virtude é soberana. Então, quer dizer, isso aqui ele escreveu num livro aos 16 anos. É importante lembrar também que Camille Flammarion foi um médium psicógrafo, tá? Então, ele trabalhou durante sua vida inteira também com essa mediunidade. Um dos itens também do Evangelho fala sobre a destinação da Terra. Então, está escrito assim: pois bem, figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que têm nenhum mal, os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, quer dizer, a Terra é um mundo em que a gente precisa aprender através do sofrimento. E aí ele termina falando, ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E desse modo, que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Existem as raças selvagens, que são formadas por espíritos, conforme eu disse, que estão na sua infância espiritual, né, na sua infância evolucional, né, e também as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos que estão em vias de progresso. São elas, ele dá o exemplo, as raças indígenas da Terra,
que aí se elevam pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, quem são os espíritos em expiação? Então, ele responde, são os espíritos exóticos na Terra, quer dizer, já viveram em outro mundo, de onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos como a causa da perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer com que esses espíritos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. Então, eles falam que para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Por quê? Porque eles já conheceram um mundo melhor, né? Então, eles sentem muito mais os sofrimentos e as expiações. É que há nelas, né, nessa raça, mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos dos que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, elas sabem muito mais o valor do sofrimento e sofrem muito mais com isso, porque já habitaram um mundo melhor. Então, o que são os mundos regeneradores, né, para o qual a Terra está caminhando? Né? São mundos de transição. No Evangelho fala que em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ainda experimenta as sensações e os desejos, mas essas sensações estão libertas das paixões desordenadas de que nós ainda somos escravos. Eles falam que lá no mundo de regeneração, os espíritos estão isentos do orgulho, que impõe silêncio ao coração, estão isentos da inveja, do ódio, e em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, quer dizer, se a gente está caminhando para um mundo de regeneração, quer dizer que a gente pôs só um dedinho lá ainda, né? Lá nesses mundos também é perfeita a equidade que preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. E que ainda lá as pessoas têm que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Quer dizer, elas entendem o porquê de estarem passando por aquilo. Nesses mundos, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, ele pode recair para mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, não é bem uma colônia só de descanso, né? A gente tem que entender que a gente tem que andar para frente, nunca parar, né? Evoluir sempre. O próximo item do Evangelho, nesse capítulo, fala da progressão dos mundos. E aí Kardec comenta que, paralelamente ao progresso do planeta, os homens, os animais, os vegetais também evoluem junto, porquanto nada na natureza permanece estacionário. E Santo Agostinho, nesse parágrafo, ele diz que a Terra esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alcançará sobre duplo aspecto um grau mais elevado. Então, ele fala que a Terra chegou em um período de transformação.
em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará as leis de Deus. Isso aqui é um exemplo, né, do que Kardec já fazia em maio de 1858. Essa é uma parte da Revista Espírita, onde Kardec descreve uma comunicação, né, feita em uma reunião que chamava Conversas Familiares do de Além Túmulo, né, onde havia comunicação de espíritos através de um médium, né, e numa dessas reuniões, quem falou foi Mozart. Então, existe uma série de perguntas, Kardec pergunta insistentemente como ele pode provar que ele é Mozart, tá? Então, e além disso, existem várias outras perguntas, eu coloquei algumas principais aqui que eu achei interessante mostrar, tá? Então, aqui a primeira pergunta, ele pergunta, existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? E Mozart responde, sim, é o grau de depuração que a matéria que a caracteriza, né? A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Ele pergunta também, qual o mundo que habitas? Ali és feliz? E aí Mozart responde, Júpiter, ali desfruto de grande calma, amo a todos os que me rodeiam, não temos o ódio. E aí ele continua perguntando, nossa música é a mesma em outros planetas? E aí Mozart responde, não, nenhuma música vos pode dar a ideia da que temos aqui. Ela é divina, ó felicidade. Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias, luta, tem coragem. Aqui não temos instrumentos, são as plantas, os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Então, ele está num mundo feliz, né? Mas ele está falando que nos mundos superiores isso é ainda mais sublime. E a outra pergunta, qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta? E ele responde, né, que é curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como este, onde eu tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é em média de 300 a 500 anos. E a última, que eu achei bonita, né, para falar para vocês, é a pergunta que Kardec pergunta, o que é melodia? E Mozart responde, para ti é muitas vezes uma lembrança de uma vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, a melodia é em toda parte. No murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento, as flores rumorejam e cantam, tudo produz sons melodiosos. Sê bom e alcança esse planeta por suas virtudes. Bem escolheste cantando Deus. Aqui ele está falando para um médium que também era músico, que se encontrava presente na reunião. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver este mundo onde somos tão felizes. Aqui somos todos muito caridosos, tudo é belo, a natureza tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acreditar em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer aquilo que experimentamos.
pudesse eu inspirar-vos bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com as outras a que aspiro. Bom, agora eu queria mostrar algumas curiosidades, né, com documentação apropriada, né, que falam, que tem Ô, relação... Rick, faz favor para mim. Que tem relação com esse assunto, certo? Bom, esse é um documento do Ministério da Aeronáutica, tá? Que fala a respeito de uma operação que foi chamada de Operação Prato, tá? Que foi uma das mais documentadas operações a respeito de presença de OVNIs que aconteceram na cidade de Colares, no Pará. Esse documento é de 1977, que foi a época em que ocorreu os fatos, tá? E até pouco tempo, até 2012, fazia parte de um arquivo secreto da Aeronáutica que foi liberado e faz parte do Arquivo Nacional de Brasília, tá? E está liberado para qualquer pessoa que queira ver. Então, essa primeira página é um informativo do que foi a operação, né? Eles começam citando, né, que a equipe se deslocou para Colares e que lá foram ouvidos diversas pessoas que haviam sido atingidas pela luz abaixo mencionada, e que essa luz, né, no relato aqui, fala que disse que no dia e hora acima referidos, que é 23 de outubro de 77, foram quando no interior da sua residência percebeu que através do telhado penetrava um foco de luz procurando atingi-los na região do pescoço. Faz parte desse documento também, que é de 1977, a descrição de uma nave, né, que eles falam, citam como uma possível nave alienígena, né, que tinha, conforme o desenho aqui, a largura de entre 1,30 e 1,40 e a altura de 1 metro, com uma luz vermelha embaixo, uma luz azul aqui ao redor, na parte inferior, e outra luz violeta aqui em cima da nave. E aqui é um mapa do trajeto que essa nave fez no local, tá? Aqui vocês podem ver que é o carimbo da aeronáutica, tá? Segunda seção, tá? E aqui é a descrição de outro tipo de nave, tá? Que tem uma cauda com 3 hastes aqui, tá? Que também está descrita aqui na documentação, que foi vista no decorrer dessa operação. E aqui também outro documento mostrando uma foto, né, que foi retirada por uma câmera Yashica, tá? Que era uma das melhores na época. E aqui fala, né, um resumo desse acontecimento, né? Que existia um corpo luminoso com cor amarela avermelhada, rumo NS, né, com baixa altitude, 150 pés, distância de 300 metros, sobre a calha do rio, passagem muito rápida e ausência de ruído. Isso aqui é só para falar um pouquinho do que chamam de agroglifos ou crop circles, que são desenhos encontrados, né, em plantações, geralmente plantações de trigo, tá? E o que está comprovado a respeito disso é que a maneira com que são feitos esses desenhos, não há quebra do caule das plantas, tá? Eles são movimentados de uma maneira que não há lesão para a planta e que já foi medido a radioatividade que existe dentro desses desenhos
com relação ao ambiente de fora desse desenho. Então, que a radioatividade dentro dessa formação é muito mais alta do que a da parte de fora. E esse daqui tem uma história interessante, né, que eu queria falar para vocês. Esse agroglifo tem relação com esse outro desenho aqui, que isso daqui foi uma mensagem mandada por Carl, o nome dele é Carl Sagan, tá? Que é um cientista, tá? Que, junto com os seus colegas, em 1974, decidiu enviar uma mensagem de rádio, tá? Para o espaço, numa cerimônia especial, né? Que acontecia para celebrar a remodelação do radiotelescópio de Arecibo, que se encontra em Porto Rico. Então, eles transmitiram esse desenho aqui que se encontra do lado direito de vocês, né? Então, foi a transmissão mais poderosa deliberadamente já enviada para o espaço. E foi dirigida a um aglomerado de estrelas a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância. E nessa mensagem, ele mostrava a localização do nosso planeta no sistema solar, os princípios centrais da nossa matemática, a ciência, a antena da NASA usada para transmitir essa mensagem, na esperança de que seria interpretada por uma inteligência extraterrestre. Então, a mensagem também incluía detalhes, vou passar mais à frente para vocês verem. Então, do lado esquerdo, a mensagem que foi enviada via ondas de rádio e essa outra mensagem aqui. Então, a mensagem que foi enviada, ela continha a nossa escala numérica, ela continha os componentes principais que compõem o nosso corpo físico, tá? Cujo principal é o carbono. Aqui, as bases do nosso DNA, e aí eles fizeram um desenho do DNA aqui, com as bases proteicas, e também fizeram um desenho de como o nosso corpo é, né? A quantidade de habitantes do planeta, tá? Aqui é o sistema solar, e mostrando a Terra como o terceiro planeta do sistema solar, e aqui é a imagem do telescópio que foi enviada essa mensagem. E aí, o que aconteceu? 27 anos depois, um fenômeno de agroglifo, que é esse daqui, dessa foto aqui, né? Ficou conhecido porque ele mostrou um padrão que correspondia à resposta daquela pergunta que foi feita em 1974. Então, foram 26 anos depois, né? Então, o que fala essa resposta? Essa resposta chegou, aliás, foi feita na plantação perto de um grande telescópio da Grã-Bretanha, chamado Shibbleton, que é lar de um radar meteorológico totalmente orientável do mundo. Então, a resposta que veio foi essa aqui, né? A base numérica deles, tá? Aqui, os elementos que compunham o corpo deles, cujo principal é o silício, tá? Aqui também as bases de DNA, e aqui tinha uma fita diferente, que era complementar a essa outra, então eles estudaram e concluíram, né, que eles têm um DNA de fita tripla. A altura deles, que é de 4 pés, em torno de 120 centímetros. A população,
que é em torno de 25 milhões. No sistema deles, eles habitam o terceiro, o quarto e o quinto planeta desse sistema, e aqui um telescópio mais avançado por onde foi mandada essa mensagem. O mais interessante também é que um ano antes de ser desenhado esse agroglifo, outro agroglifo apareceu no mesmo lugar, que é esse daqui, tá? Aqui, mostrando o telescópio e o agroglifo desenhado na plantação, e aqui a imagem do alto desse agroglifo, que é a mesma daquele telescópio que está na mensagem de resposta. O que Chico também disse a respeito disso? Ele encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio, e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus,
O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer. Então, para terminar, eu gostaria de ler 2 trechos de 2 livros para vocês. O primeiro é esse, Histórias e Anotações de Irmão X. Cada esfera, quanto cada paisagem, é habitada a seu modo. Em todos nós, amigos desencarnados, formulamos votos para que o homem, nosso irmão, continue devassando pacificamente o espaço, surpreendendo novas características de vida no reino cósmico. Nota, entretanto, que há mais de um século os homens que morreram chamam debalde a atenção dos homens que vão morrer e gritam que a vida continua para lá do sepulcro, que a matéria se gradua em outros estados diferentes daquele pelo qual é conhecida na Terra. E do livro Roteiro, de Emmanuel, na página 45, está escrito: ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa, e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera de nós a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Então, que possamos entender a grandiosidade de tudo isso e que possamos, cada um de nós, nos esmerar na nossa reforma íntima, a fim de que possamos evoluir cada vez mais rápido e cada vez com mais harmonia, né, para um futuro melhor. Assim seja. Obrigado, gente. Parabéns, viu, Roberta? Maravilha. Muito, muito esclarecedor, muito mesmo. Roberta, e tudo isso, né, que você falou, é assim, a gente percebe, né, a rapidez, né, na arte, né, quando tem alguma apresentação, quanto mais rápidos são, né, na forma de se expressar, num passe, as pessoas percebem a rapidez, né, de uma transmissão de energia, né? E na escrita, né? Você vê que às vezes vem a escrita, o médium não consegue às vezes acompanhar, né? Então, quanto esses planos, né, são superiores a nós mesmo, né? Em toda essa questão de tecnologia, de tudo, né? A gente sente tudo isso que você falou, analisando tudo isso, né? Vem a veracidade de tudo isso. Mas muito lindo, viu? Muito bom. Muito bom. Parabéns. É verdade. Mais alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem explicadinho, né, Vera? Nos mínimos detalhes. Então, acho que podemos dar seguimento. Vamos então? É a Cristina? Sou eu. Muito obrigada, viu, Roberta, por essa palestra tão esclarecedora, que trouxe muito conhecimento. Obrigado mesmo. Então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos, harmonizados com Deus, nosso Pai, acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso corpo físico, de maneira bem confortável. Vamos nos ligar num único propósito, que é o de doar um pouco daquilo que muito recebemos. Amor, carinho e respeito.
Vamos envolver o nosso planeta em luzes de amor, gratidão e respeito. Vamos vibrar por um planeta mais saudável, com águas mais limpas, ar mais puro, solo mais rico. Vamos vibrar pelo respeito aos animais e a todo ser vivo, pelos seres humanos mais conscientes, pela preservação da fauna e da flora, por todos os que sofrem com o efeito da pandemia. Vibremos fé, coragem e esperança. Vibremos pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros e todos que estão na linha de frente no combate a este vírus. Que eles tenham fé, esperança, coragem, saúde e muito amor. Vibremos pelas famílias que estão sofrendo com esta doença. Vibremos pelo acolhimento aos nossos irmãos desencarnados no mundo espiritual. Vibremos pelos nomes colocados no nosso caderno virtual e pelas pessoas mais próximas que trazemos no nosso coração. Vibremos por uma causa ou uma questão particular. Vibremos pela nossa casa, Fraternidade Espírita Evangélica, por todos os alunos, trabalhadores, tarefeiros e assistidos. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, nossos amigos, parentes, enfim, todos os companheiros de jornada. Vibremos pelas águas do nosso lar, que nelas seja colocado o medicamento necessário para nosso refazimento e de nossos familiares. E agora, repletos desse sentimento de paz e amor, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos do amparo e da misericórdia de Deus. Que sejamos fortalecidos em nossas lutas diárias, com muito amor, fé, esperança e coragem. Que assim seja, graças a Deus. E ainda assim, mantendo os nossos olhos fechados, vamos, nesse momento, mentalizando uma luz, a cor que mais gostamos. Vamos envolvendo essa luz nos nossos pés, sentindo os nossos pés relaxados, sentindo que essa luz envolve as nossas pernas, abraça o nosso quadril, envolve todo o nosso abdômen, envolve todos os nossos órgãos internos, restabelecendo-os, trazendo tranquilidade, harmonia, sentindo essa luz envolvendo as nossas costas, o nosso tórax, tocando o nosso coração, envolvendo todas as nossas emoções, nos acalmando, sentindo essa energia envolvendo os nossos ombros, derramando essa luz sobre os nossos braços e tocando levemente as nossas mãos, envolvendo o nosso pescoço, trazendo para a nossa face um semblante de paz, de harmonia, envolvendo o nosso couro cabeludo com uma leve massagem, nos proporcionando muita calma, muita luz. Junto desta energia gostosa,
vamos nos reportando a um ambiente da natureza repleto de flores, nessa primavera, um lugar que mais gostamos. Vamos chegando até esse lugar iluminado, com um sol ameno, muita grama, muito verde, muitas árvores, muitas flores. Vamos nos acomodando nesse lugar, vamos sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que prepararam esse ambiente para nos receber. Vamos nos levantando desse lugar onde estamos. Levemente vamos colhendo flores das cores que gostamos. Vamos colhendo lindas flores e vamos ficando cada vez mais alegres, usufruindo desse lugar de paz, de tranquilidade. E vamos trazendo aos nossos lares essa energia gostosa que chega conosco e distribui essa luz em todos os cômodos da nossa casa. E distribui essas flores que trouxemos nos ambientes do qual estamos nesse momento, iluminando e deixando o nosso ambiente florido. Nossas salas, quartos, deixando esse ambiente preparado para que a espiritualidade aplique o passe em todos nós, traga as energias que precisamos para esse momento. Muita luz a todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, amparados por esses mensageiros divinos, que junto a nós compareceram, fortalecidos pelo amor de Jesus, agradecemos. Agradecemos a esses mensageiros. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, por essa oportunidade bendita de receber essas benesses. Mestre, que possamos ter forças e coragem de prosseguirmos cada vez mais no caminho da luz para chegar até vós. E que possamos distribuir todas essas benesses recebidas a todos aqueles que conosco compartilham. Que o nosso domingo, Mestre, seja iluminado como agora e que sempre possamos retornar até vós. Que assim seja. Graças te rendemos, Senhor. Amigos, que nosso domingo seja maravilhoso, a nossa semana cheia de luz. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Parabéns, viu, Roberta? Muito bom, viu, a abordagem que você fez, viu? Muito, né? E obrigada pelas meninas. É importante, né? A gente tem que fazer essa abordagem científica. E doutrina é isso. A gente tem que se apoiar na ciência. Muito bom. É isso mesmo. Até o Chico fala, né? Temos que venerar a ciência no vídeo que você trouxe, né? Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Ótimo presente ganhamos hoje, né? Ganhamos um presente hoje. Tchau, gente. Até amanhã. Bom domingo, bom descanso. Até. Tchau. Tchau.